Estou de volta a casa. É muito bom viajar, mas também é melhor ainda estar de volta em casa. Isso era o que eu não podia dizer alguns anos atrás, né? Como vocês sabem, teve um período aí que eu viajei constantemente, né? Estava sempre na estrada, então não tinha uma casa para voltar. E agora a gente tem, e isso é muito bom. Estive alguns dias em Lisboa, a convite da Casa Ninja, para falar sobre o combate à extrema-direita nas redes sociais. Eu vou voltar para falar mais no final do vídeo aqui sobre isso, para explicar um pouquinho mais algumas coisas. Vamos entrar no tema de hoje e depois, quem quiser saber mais sobre a viagem e também sobre planos futuros, espere aqui. Ontem, o Bolsonaro fez um pronunciamento na TV para se defender das acusações de um complô internacional para destruir o Bolsonaro. Porque o que está acontecendo? Você tem milhares de focos de incêndio na Amazônia e em outras matas no Brasil nesse momento e no mundo inteiro. Essa foi a notícia dessa semana. Ontem todos os jornais do mundo praticamente, né, boa parte deles pelo menos, se encontraria pelo menos uma reportagem ali falando sobre os incêndios na Amazônia e a preocupação global para isso. Alguns disseram que isso é uma histeria, que é uma sandice global, né? Muita gente preocupada com algo que não é tão preocupante assim, enquanto muitos estão realmente preocupados porque a destruição da Amazônia é um problema para todos nós, né? Não apenas no Brasil, não apenas na floresta amazônica, mas para todo o planeta, por várias razões. Os canais bolsonaristas fizeram um vídeo defendendo a destruição da Amazônia, ou defendendo essa tese da histeria global, enquanto muitos cientistas, pesquisadores estão preocupados de fato com a destruição. Isso levou o Bolsonaro, né? Isso obrigou o Bolsonaro a ir na televisão e na rádio para falar sobre isso. Geralmente o que você tem é o Bolsonaro falando com as suas bolhas, né, falando com seus radicais. Ele faz lá uma live no Facebook e ele conversa com aqueles 30% de fanáticos que ainda apoiam o Bolsonaro, não importando o que quer que ele diga. É isso que ele faz. Ele fala constantemente com as bases dele, com os radicais, com os fanáticos. Seja no Facebook com essas lives, seja no Twitter com seus ataques generalizados que ele faz a qualquer um que se oponha a ele. Nesse momento, como isso tomou repercussão internacional, porque assim, olha, quando você destrói a educação no Brasil, quando você vai lá e destrói as universidades, isso é um problema dos brasileiros, isso é um problema dos pesquisadores, dos professores universitários, dos alunos universitários, é um problema regional, é um problema brasileiro. Quando ele vai lá e destrói a ciência brasileira, isso é um problema brasileiro também, é um problema dos cientistas brasileiros, dos institutos de pesquisa, de quem trabalha aí no Brasil nesse campo. Quando ele vai lá e cria uma guerra cultural contra os comunistas, entre aspas, porque a gente não sabe quem são os comunistas, isso é uma coisa brasileira, isso é regional, isso aí afeta militantes no Brasil, a oposição política no Brasil. Quando ele destrói a Amazônia, quando ele vai lá e começa ou passar pano para quem está destruindo a Amazônia, ou quando ele atua para tirar o exército ou as forças nacionais que estão lá na Amazônia, retira isso e permite que isso ocorra, ou através da retórica dele também, de que vai minerar na Amazônia, de que vai, sabe, levar o desenvolvimento para lá, isso quer dizer destruir a floresta. Quando ele faz isso, isso não é apenas um problema nacional, não é apenas um problema regional, não é apenas um problema do Brasil, mas é um problema mundial. Porque como a gente já viu anteriormente, a destruição daquele ecossistema, a destruição da Amazônia afetará toda a região, toda a América Latina e também o mundo. Isso não tem nada a ver com a afirmação do Macron de que a Amazônia é o pulmão do mundo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com a alteração climática, com a mudança climática, com o aquecimento global, que é uma preocupação internacional agora e que pode afetar, tendo em vista isso, né, hoje o G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, se encontraram para decidir os rumos do planeta e, nesse sentido, também os rumos do Brasil. Então, a destruição da Amazônia não é apenas um problema do Brasil, mas de toda uma região e de todo o planeta. E é uma preocupação devida, é uma preocupação legítima, não é uma histeria. Não é apenas uma maluquice global agora, mas realmente é uma preocupação de fato. E aqui eu quero entrar um pouquinho na história para vocês, né? Falar um pouquinho de história para vocês, porque quando a gente pensa na destruição do meio ambiente, Bolsonaro tende a se defender atacando. Então, é como eles fazem, né? A extrema-direita age desse modo. Nunca se defenda, sempre ataque. Então, por exemplo, vem a França, ou vem a Alemanha, ou vem a Noruega e critica a destruição da Amazônia, o que o Bolsonaro faz é criticar a destruição das florestas europeias. Só que o que acontece? A gente tem aqui o desenvolvimento humano, né? A ocupação do planeta pelos seres humanos, são milhares de anos de desenvolvimento de civilização. De fato, os europeus destruíram boa parte de suas matas, de suas florestas. Eles fizeram isso ao longo de milênios de civilização e desenvolvimento. Isso não é algo a ser aplaudido, não. Isso não é algo a ser comemorado. É uma catástrofe, é um desastre ambiental. Se vocês lerem o livro Sapiens, do Yuval Harari, ele fala ali, né, que o desenvolvimento humano, né, que a expansão do Homo sapiens pelo planeta levou a desastres ambientais. Os seres humanos, nós, matamos boa parte dos grandes mamíferos que haviam no planeta.
Os mamutes, por exemplo, foram extintos graças à caça humana. Os elefantes, por exemplo, estão em vias de extinção. Você tem grandes mamíferos que desapareceram por causa da caça humana. O ser humano expandindo, caçando esses grandes animais para alimentação ou simplesmente por diversão, né? Porque o ser humano é um bicho incompreensível, vai lá e mata um urso por diversão. Então você tem essa expansão dos seres humanos e com isso a destruição de ecossistemas, de florestas, de animais que levaram à extinção de muitas espécies. Os seres humanos afetam o mundo através de sua expansão, destruindo. É como a gente opera, isso não é motivo de orgulho não, isso é motivo de vergonha. Nós somos uma espécie altamente destrutiva. Dos anos 70 para cá, o que se observou foi uma guinada na percepção e a compreensão de que, de fato, a nossa atuação no planeta pode levar à nossa própria extinção. Nós podemos nos matar através dessa destruição. Outra coisa que vale observar também, que quando os portugueses e espanhóis chegaram nas Américas, no Brasil pelo menos, na região que hoje é o Brasil, mais de 90% da área era coberta por florestas. A gente destruiu isso. Os portugueses destruíram isso. Através de expansão, através da agricultura, através da pecuária. Destruíram isso. Hoje você tem em torno, mais ou menos, de 60% da área coberta por florestas no Brasil, porque a gente não conseguiu destruir. Não é porque a gente não quis destruir, a gente não conseguiu destruir tudo. A Mata Atlântica, por exemplo, que fica na região de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, hoje resta apenas um pequeno percentual ínfimo do que ela havia. E a gente destruiu a Mata Atlântica. A gente não conseguiu destruir a Amazônia ainda porque não teve recursos, não teve, desenvolvimento para lá. Porque se houvesse grandes cidades naquela região, se houvesse uma exploração de fato daquele ambiente, teria destruído também a Amazônia em boa parte. Só para você ter uma ideia aqui, olha, as matas originais no Rio de Janeiro, em 1500, quando chegaram os portugueses, tinha 97% coberto por vegetação, por florestas, por mata. Atualmente, apenas 27% é de florestas. Em São Paulo, você tinha 81% coberto por florestas e hoje em dia daquela mata original tem apenas 8%. Ou seja, o ser humano destruiu o planeta, destruiu as matas da Europa. Ainda há grandes espaços de floresta em algumas regiões da Europa, né, como na Romênia, por exemplo, como na Ucrânia, mas na Europa Ocidental foi devastado. E nós devastamos isso. Isso não é motivo de orgulho, como eu disse, é de vergonha. Então o Bolsonaro apontar o dedo para a Europa, vocês destruíram, isso não é argumento, isso não é uma defesa da destruição da mata. Isso aí deveria ser motivo de vergonha. Não copiem o exemplo de outros países, não copiem o exemplo da Europa. Agora eles estão tendo que correr atrás do prejuízo, agora eles têm que reflorestar essas regiões, eles têm que agora tentar revitalizar esses espaços. Agora o esforço é de tentar minimizar o estrago que nós fizemos ao longo de milênios, principalmente ao longo dos últimos 3 séculos, quando o ser humano começa a se industrializar, né, quando a nossa espécie começa a era industrial, e através da destruição do meio ambiente feito pela indústria, a gente está tornando nosso planeta invivível, se é que existe essa palavra. Então, assim, é um grande risco para a humanidade de fato. A destruição do meio ambiente pode levar, sim, e talvez leve, a gente não sabe ainda, mas talvez leve à destruição da raça humana. E você apontar o dedo pro irmãozinho seu ali, pro seu vizinho e falar, olha, você destruiu mais, então eu também posso destruir, isso é um argumento de idiota, é um argumento estúpido, é um argumento de uma pessoa que não tem a mínima compreensão do estrago tremendo para a nossa civilização humana. E é claro que é o tipo de frase idiota que só pode surgir na boca de um estadista estúpido como o Bolsonaro. Uma pessoa completamente incompetente e que é motivado por princípios ideológicos totalmente nefastos e destrutivos. Daí, né, a família Bolsonaro, como bons diplomatas que eles são, vão lá e atacam o Macron. Como eu disse ontem, o Eduardo Bolsonaro foi lá e republicou um vídeo do Bernardo Kister, no qual o Bernardo chama o Macron de idiota. E o Macron não está nada feliz com isso, né? Ele foi lá e ele disse que o Bolsonaro mentiu para eles. Quando fez lá o acordo, né, quando eles fecharam o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, o Macron afirma que o Bolsonaro mentiu que cumpriria pactos ambientais, sendo que, na verdade, quando se vê na prática, não está fazendo isso. Então, o Bolsonaro está comprando um inimigo agora que ele não pode enfrentar. Ele tentou fazer isso com os árabes. Ele prometeu mudar a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, e isso criou um mal-estar tremendo na região entre os países árabes, que são os maiores importadores de frango brasileiro do planeta, e ele teve que recuar, ele teve que mudar de planos, né? Deixou lá no gelo essa ideia de mudar a embaixada, depois insultou a China, chegou a criar um mal-estar com a China, teve que recuar também, porque a China atualmente é o país que mais faz comércio com o Brasil, e agora está insultando a União Europeia, está insultando a França, e isso pode levar também água abaixo esse acordo de livre comércio entre os dois blocos. Insultou também a Argentina recentemente, né, apoiando o Macri lá, e como o Macri provavelmente vai perder as eleições, o próximo presidente, Raul Gonçalves, já começou também um atrito com o Bolsonaro, e isso pode também afetar o Mercosul. Se você é uma pessoa que não sabe lidar com os problemas,
que comprou um inimigo muito maior do que ele pode enfrentar, porque agora o Macron está com sangue nos olhos. Ele quer destruir o Brasil. E isso é uma coisa interessante, porque isso aqui tem a ver com geopolítica, tem a ver com relações exteriores. Geralmente o mundo precisa de um inimigo. Eles precisam de alguém ali para botar assim a etiqueta nas costas de inimigo, para que o mundo se volte contra ele e transforme esse país num pária, transforme esse estadista num pária. Fizeram isso com o Irã, fizeram muito bem com o Irã isso, fizeram isso com Saddam Hussein, fizeram isso com o Gaddafi, fizeram isso com outros países, com o Afeganistão, por exemplo, quando tinha a Al-Qaeda lá, a base da Al-Qaeda e o Talibã. Eles fazem isso. Eles vão lá, escolhem um alvo, né, escolhem ali um estadista que eles querem agora perseguir, e o Bolsonaro é um prato cheio para eles. Se o Macron conseguir convencer outros países da União Europeia a observar o Brasil como um grande vilão ambiental, nesse caso, né, destruindo a Amazônia, se ele conseguir colar essa etiqueta no Brasil, aí vocês estão lascados aí, gente. Quem mora no Brasil aí, quem faz comércio com outros países, quem depende das relações exteriores com outros países, aí vocês estão lascados, porque eles vão destruir o Brasil. Se a União Europeia, junto com outros países, conseguirem transformar o Bolsonaro num pária, numa aberração que é o que ele é, o Bolsonaro é uma aberração e nós sabíamos disso. Nós sabíamos disso há muito tempo. Nós avisamos que isso poderia ocorrer. O que vai acontecer é transformar o Brasil numa nova Venezuela. O grande medo da extrema-direita é que o Brasil fosse afetado como uma Venezuela, né? Uma crise econômica sem precedentes, e é isso que os bolsonaristas estão criando agora. É uma nova Venezuela. É um país que vai se afundar numa crise profunda, que vai se tornar um pária internacional, que vai se tornar uma aberração e que vai servir de exemplo para outros países para não agirem como o Bolsonaro age. Comprar a briga com a França agora talvez seja o maior erro que o Bolsonaro poderia ter cometido na vida dele, que é realmente comprar a briga não apenas com a França, mas com a União Europeia como um todo, e assim puxar aliados da União Europeia contra o Brasil. E isso pode obrigar também o Trump a voltar as costas contra o Bolsonaro, que é o que parece que vai acontecer agora. Eu li um artigo muito bom ontem falando sobre isso, que o Putin quer voltar para o G8 agora, quer se tornar parte de novo do G8, e para isso pode ser que o Trump tenha que sacrificar o Bolsonaro, tem que jogar o Bolsonaro debaixo da ponte. Então isso se acontecer, gente, o cenário é apocalíptico. Sendo bem sincero aqui, se realmente o mundo, a comunidade internacional, resolver usar o Bolsonaro como exemplo daquilo que não deve ser feito, em termos ambientais nesse caso, o cenário pode ser um dos piores de todos. Não existe um conluio contra o Brasil para tomar as riquezas do Brasil, para tomar a Amazônia, não existe isso. Mas, de fato, existem interesses econômicos, políticos, internacionais, para que agora o Bolsonaro seja punido e penalizado severamente pela arrogância dele de confrontar a França. O Bolsonaro não conhece os limites dele, não sabe qual é o papel dele enquanto estadista, não sabe do papel brasileiro agora no cenário mundial, papel reduzido que foi sendo perdido recentemente. Você tem um ministro de Relações Exteriores, o chanceler, que é um maluco completo. Então você tem visto de fato um esforço tremendo de ruptura diplomática com outros países, de ruptura comercial e de ruptura ideológica com outros países. Um presidente que se elegeu dizendo que não governaria com viés ideológico vai destruir o país por causa do seu viés ideológico extremista de direita. É isso. Basicamente é isso que você está vendo. E a situação que pode levar a isso é a Amazônia. Eles têm um ótimo pretexto para fazer isso agora. Se a União Europeia resolver penalizar o Brasil por causa da Amazônia, eles têm um pretexto. Eles têm lá incêndios florestais, você tem um governo que é incapaz de lidar com isso, então pode ser sim que eles usem Bolsonaro como exemplo, assim. Olha só, vocês nos desafiaram, olha só o que pode acontecer com vocês aqui, olha o Bolsonaro aqui. Inclusive ontem também o primeiro-ministro aqui da Espanha, o Sánchez, ele chamou o partido extremista aqui, que é o Vox, de Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro já é um exemplo daquilo que não deve ser feito no mundo. Já é um exemplo de um governante incompetente, inepto, extremista e que será penalizado, será punido pela sua arrogância. Retornando aquilo que eu disse no começo, né, agora eu estou de volta para casa, estive em Lisboa falando sobre isso, falando sobre esse governo maluco que tem no Brasil agora, que foi escolhido pelos brasileiros. Os brasileiros votaram nessa criatura, gente. Pense bem, seus compatriotas votaram nessa pessoa. E uma das minhas missões lá em Lisboa, que eu senti que foi, é de mostrar para os portugueses que nós brasileiros não somos isso. Nós não somos o Bolsonaro, nós não somos os eleitores do Bolsonaro. Tem muita gente no Brasil que já caiu em si, ou que já sabia disso antes e que não votou nessa criatura. Então, talvez uma tarefa agora seja mostrar para o mundo que nós não somos isso. Eles vão punir o Brasil, que eles vão punir Bolsonaro, e junto com isso tem muitos brasileiros que não acreditam nesse governo, que não apoiam esse governo e que não representam esses valores bizarros do Bolsonaro. Eu disse ontem que eu estarei em Berlim entre o dia 5 e dia 9 agora de setembro. Se alguém tiver um espaço lá que a gente possa encontrar e debater esses assuntos, será muito legal. Eu fiz isso em Lisboa, foi sensacional. Eu não cobrei nada para estar em Lisboa, gente. Eu fui lá com meu próprio dinheiro. São vocês aqui que estão no Apoia, que são membros do canal, que permitiram isso, que eu pudesse ir lá, cobrasse uma taxa módica para poder pagar o espaço que nós estávamos. É muito bom ter esse contato com vocês aí para a gente poder trocar ideias sobre isso. Então, se a gente tiver um espaço lá em Berlim para falar sobre isso, será legal também para a gente poder nos encontrar lá e conversar. Eu vi algumas pessoas mencionando também Paris.
Paris. Ou seja, onde vocês tiverem espaço para a gente se reunir aqui na Europa, principalmente, que é mais fácil para que eu me desloque aqui, possa viajar, né? Se tiver um espaço em Paris, se tiver um espaço em Madrid, em Barcelona, em Valência, em Londres, onde houver um espaço e vocês me chamarem, eu dou um jeito e apareço por aí também, porque vai ser muito legal a gente poder também trocar essas ideias e refletir sobre esse momento, porque o Brasil não é isso. O Brasil e o brasileiro não é o Bolsonaro e não são os bolsonaristas. Tem muita gente no Brasil que tem consciência ecológica, consciência política, consciência social e que entende que o Brasil não é essa aberração que se tornou agora. E a partir de hoje eu vou começar também a atualizar o meu Instagram. Se você não segue o Instagram meu lá, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês ir lá e participarem também, acompanharem. Vou pôr fotos recentes, vou pôr fotos dos livros que eu estou lendo, vou pôr fotos antigas também para vocês acompanharem minha trajetória aí pelo mundo, aí, as viagens que eu fiz. Então acompanhe lá o Instagram. E eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto agora. Se o Macron está realmente destinado a destruir o Bolsonaro, se ele pode fazer isso, se ele tem poder para fazer isso, se a União Europeia pode se voltar contra o Brasil e quais as consequências disso. Me digam aí no comentário o que vocês pensam, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!